O Velho Oeste foi, sem dúvida, um dos períodos mais sombrios e lembrados da história moderna. Uma era em que os nativos americanos e os novos colonizadores da Inglaterra lutavam pelas terras. Agora, chamar esse período de selvagem não é por acaso. Desde um método chamado submarino até outros mais comuns, como o enforcamento, junte-se a nós para conhecer os maiores métodos de punição usados no Velho Oeste. Então, fique confortável, porque começamos. Vamos começar pelo método de punição final mais popular, o enforcamento. Em uma terra onde a lei era forjada à base de chumbo e pólvora, o enforcamento era o destino final para quem cometia crimes como assassinato, roubo de cavalos, estupro ou traição. Mas como esse castigo era realizado e o que o tornava tão eficaz, e além disso, aterrorizante? Primeiro, é preciso entender que no Velho Oeste a justiça era rápida e, muitas vezes, brutal. Os julgamentos eram curtos e a sentença, se o acusado fosse considerado culpado, era executada quase imediatamente. Em muitas cidades e vilarejos de fronteira, o enforcamento não só servia para punir, mas também para enviar uma mensagem clara: o crime não ficaria impune. O processo em si era aterrorizante. Uma vez que a sentença de morte por enforcamento fosse dada, o condenado era levado à forca, um cadafalso improvisado que podia ser tão simples quanto um galho forte de uma árvore ou tão elaborado quanto uma estrutura de madeira construída na praça da cidade. O ritual começava com a colocação de uma corda grossa em volta do pescoço do prisioneiro. Esta corda, feita de cânhamo, era projetada para ser forte e resistente, garantindo que o trabalho fosse feito de forma limpa. O carrasco, ou às vezes um membro da comunidade, ajustava a corda de tal forma que o laço ficasse logo atrás da orelha esquerda do condenado. Este detalhe era crucial, pois, se feito corretamente, a queda rápida ao abrir a porta, se fosse usada ou ao remover o suporte, causaria a quebra imediata do pescoço, resultando em uma morte relativamente rápida. No entanto, se o nó não fosse colocado corretamente ou se a queda não fosse longa o suficiente, o condenado poderia enfrentar uma morte lenta e agonizante por estrangulamento, um espetáculo que, embora involuntário, servia como um lembrete ainda mais forte do destino que aguardava aqueles que desafiavam a lei. Vamos continuar com as conhecidas surras do Velho Oeste. O flogging ou whipping, que em português poderíamos traduzir como flagelação ou chicotadas, era outro dos métodos de punição mais comuns no Velho Oeste. Embora menos letal que o enforcamento, esse método era brutal e humilhante, projetado para infligir uma dor intensa e deixar cicatrizes tanto físicas quanto psicológicas. A flagelação era usada para punir crimes que eram considerados graves, mas não necessariamente merecedores da morte. Crimes como pequenos furtos, fraudes, embriaguez pública reincidente ou até mesmo comportamentos considerados imorais poderiam levar a uma condenação de chicotadas. Numa época em que as prisões eram escassas e o sistema judicial estava em desenvolvimento, esse tipo de castigo servia como um lembrete rápido e eficaz das consequências de quebrar as regras. O método em si era simples, mas devastador. O condenado era amarrado a um poste ou a um objeto sólido, como uma árvore ou uma estrutura de madeira especialmente construída, com as mãos amarradas acima de sua cabeça ou à sua frente. Isso deixava as costas expostas, que eram o alvo principal das chicotadas. A ferramenta usada para o castigo variava, podia ser um simples chicote de couro, uma correia de couro trançado ou até mesmo um cat-o'-nine-tails, um chicote de várias pontas com nós ou fragmentos de metal nas extremidades para aumentar a dor infligida. O número de chicotadas era determinado pela gravidade do crime e pela decisão do juiz ou do oficial responsável. Em alguns casos, eram impostas 10, 20 ou até mais de 50 chicotadas, uma quantidade que poderia levar o prisioneiro a desmaiar devido à dor extrema. Vamos continuar com a marcação a ferro quente. Mas antes, se você ainda não o fez, não hesite em nos apoiar deixando um bom like e se inscrevendo. Obrigado! Agora, a marcação a ferro quente era uma das punições mais infames e duradouras do Velho Oeste. Este método consistia em aplicar um ferro em brasa na pele do condenado, deixando uma marca permanente que o identificava como criminoso, lembrando a ele e a todos ao seu redor de seus delitos. Em uma época e lugar onde a reputação era tudo,
carregar uma marca como essa era uma sentença para a vida toda, tão devastadora quanto qualquer outra forma de punição. A marcação era usada para crimes que, embora não considerados dignos da pena de morte, ainda mereciam um castigo severo e duradouro. Crimes como furto, roubo de gado, falsificação ou até deserção militar poderiam ser punidos com este método. O objetivo não era apenas punir o criminoso no momento, mas também criar uma espécie de muro da vergonha que o condenado carregaria consigo para sempre. Onde quer que fosse, aquela marca em sua pele contaria a história de seu crime para quem a visse. O processo de marcação era tão doloroso quanto parece. O condenado era amarrado ou segurado para evitar que se movesse, pois a dor do ferro em brasa fazia até os homens mais fortes tentarem escapar. O metal, muitas vezes moldado na forma de uma letra ou símbolo específico que representava seu crime, era aquecido até ficar incandescente. Em seguida, era pressionado com força contra a pele nua, geralmente em um lugar visível, como a bochecha, testa ou braço, embora às vezes fossem escolhidas áreas menos visíveis, como o ombro ou as costas. A dor era insuportável, e a pele crepitava e queimava instantaneamente ao contato com o ferro, deixando uma cicatriz profunda e inconfundível. O cheiro de carne queimada enchia o ar, um lembrete visceral da gravidade do castigo. Embora o ato em si durasse apenas alguns segundos, as consequências eram para a vida toda. A ferida, uma vez curada, deixava uma cicatriz proeminente que nunca desaparecia, servindo como um estigma permanente. E vamos finalizar o vídeo falando do método da picota. A picota, também conhecida como pilar da vergonha ou pillory em inglês, foi um método de punição muito usado no Velho Oeste. Embora seu uso remonte a séculos em outras partes do mundo, essa punição, embora nem sempre levasse à morte, era uma forma brutal de humilhação pública que facilmente poderia terminar em uma execução lenta e dolorosa, dependendo da fúria da multidão. A picota era uma estrutura de madeira, geralmente localizada no centro da cidade, onde o criminoso era colocado de forma que sua cabeça e mãos ficassem aprisionadas em um quadro, imobilizado e à mercê das pessoas. Ao contrário de outros castigos mais rápidos e letais, a picota era projetada para expor o prisioneiro por horas ou até dias sob o sol escaldante, a chuva ou o frio implacável, enquanto a comunidade podia observá-lo, zombar dele e, frequentemente, atacá-lo. O crime que levava alguém à picota variava, mas geralmente era reservado para delitos que a sociedade considerava desprezíveis, mas não necessariamente dignos da pena de morte. Pequenos furtos, difamação, fraude e até faltas menores como embriaguez pública ou blasfêmia podiam ser punidos dessa maneira. O objetivo era duplo: punir fisicamente o delinquente, mais importante ainda, humilhá-lo publicamente para dissuadir outros de cometer crimes semelhantes. Uma vez colocado na picota, o criminoso ficava à mercê do povo. Os espectadores, muitas vezes enfurecidos ou simplesmente entretidos pelo infortúnio alheio, jogavam todo tipo de objeto no prisioneiro, e frutas podres, lama, pedras e até excrementos. Às vezes, as multidões ficavam violentas, espancando o prisioneiro ou usando-o como alvo de sua frustração. Embora a intenção original da picota não fosse a execução, não era incomum que uma punição que começava com humilhação pública terminasse em morte, se a multidão se tornasse suficientemente hostil. E bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Se gostaram do vídeo, não hesitem em nos apoiar deixando um bom like e se inscrevendo. Obrigado e até a próxima!